Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora. Alegria imensa estarmos juntos para hoje falarmos um tema que diz respeito a os casais, ao amor conjugal. Como manter viva a chama do amor. Olha que tema lindo, super romântico, né, amigos? E para esse tema, nós vamos discorrer dois livros do querido mestre Masaharu Taniguchi. A Nova Visão do Casamento, capítulo 4, e também este livro do mestre Masaharu Taniguchi, Assim se concretiza o amor. Então, gente, como é que nós, esposas, esposos, temos que atuar na nossa vida conjugal para que o amor ele seja permanentemente mantido e para que nós não nos deixemos levar pelos problemas do dia a dia, problemas profissionais, problemas em relação aos filhos, problemas financeiros e desarmonias, etc. Nós, em primeiro lugar, temos que sempre nos lembrarmos daquele dia em que nós conhecemos o nosso cônjuge, conhecemos a nossa querida, nosso querido, aquele friozinho na barriga gostoso, né? Aquelas atitudes apaixonadas que a gente só enxergava o lado positivo, só as qualidades. Você lembra no começo do namoro, quando você começava a conversar assim por telefone com o teu querido? Ai, então, desliga você primeiro. Não, eu não tenho coragem. Ah, vamos ficar mais um pouco. E aí você ficava horas e horas no telefone, né? E quando nós íamos ao encontro do nosso querido, da nossa querida, não sei vocês, mas eu derrubava meu guarda-roupa inteiro e nenhuma roupa estava à altura para encontrar o meu príncipe, né? Eu acredito que os homens também façam isso, só que não sei se eles reconhecem, né? Se eles têm a coragem de falar. Então, manter viva a chama do amor é nós diariamente nos esforçarmos para enxergar no esposo e na esposa esse amor verdadeiro, esse amor que transcende todos os problemas, transcende todas as desarmonias e os obstáculos que a vida fenomênica vai nos colocando. E aí, falando nisso, este livro do mestre Masaharu Taniguchi, Assim se concretiza o amor, aqui na página 168, tá? Diz assim, o verdadeiro amor conjugal. Se um homem se interessa por uma mulher por causa do seu lindo rosto ou da maciez da sua pele, o que ele sente por ela não é amor. Esse homem continuará gostando dessa mulher se um dia ela sofrer um acidente e ficar com o rosto cheio de cicatrizes? Creio que não. O amor verdadeiro transcende o aspecto fenomênico. O amor conjugal nasce da conscientização de que marido e mulher são metades de uma só alma. Portanto, o verdadeiro amor conjugal mantém o casal unido, transcendendo as alterações do aspecto fenomênico. Isso também não quer dizer que a gente vai ficar totalmente desleixado, né? Não vai mais querer se arrumar, não vai querer se cuidar, né? Mas mesmo que nós mudemos com o passar dos anos, que a gente engorde um pouquinho, ou por exemplo, eu nas minhas gravidez, na última gravidez especialmente com a Yasmin, gente, eu fui para 90 e poucos quilos. Que o meu normal são 65, 66 quilos, eu fui para 95 quilos. E o meu querido marido maravilhoso chegou a falar que eu tava uma elefanta, né? Mas
Na verdade, ele continuava me amando. E ele estava muito feliz por eu estar esperando o nosso terceiro filho, a nossa terceira filha, né? Que é a nossa caçulinha Yasmin. Então, aqui o mestre continua falando, costuma-se dizer que o casamento é cemitério do amor. Às vezes isso é verdade e outras vezes não. Se o namoro é motivado apenas pela atração física, o interesse mútuo desaparece rapidamente quando o homem e a mulher se casam e conseguem satisfazer os desejos carnais até se saciarem. Da mesma maneira que o apetite desaparece quando a pessoa se empanturra de comida. Mas se o namoro se alicerça na atração mútua das duas metades da mesma alma, o casamento é, na verdade, o início do novo estágio do amor. E à medida que o tempo passa, o amor entre o marido e a mulher torna-se mais profundo. É. E aí, à medida que os anos passam, a gente vai conhecendo o outro, né? E sabendo como ele ou ela lidam com cada situação. E a gente sabe como agradar. A gente sabe também quando o outro tá bravo, tá nervoso e que não tá afim de conversar. E quando o outro está nervoso ou quando o outro está com uma situação preocupante, nós temos que ter a sabedoria de saber ouvir ou de saber ficar quieta e não ficar cutucando para machucar, né? Então, o amor conjugal tem essas facetas de nós estarmos sempre querendo fazer com que o outro se sinta feliz ao nosso lado. E aí o mestre continua aqui na página 169. A vida conjugal é uma academia onde o casal exercita a fé. É um lugar de reverência mútua. A vida no lar consiste basicamente em cada cônjuge reverenciar o outro, que é a outra metade dele. Dizer bom dia um para o outro é a reverência matinal. Na hora de o marido ir para o trabalho, a esposa deve dizer-lhe com amor e respeito: vá com Deus. E quando ele sair, deve reverenciá-lo pelas costas, visualizando-o como um ser que manifesta atributos divinos. Quando a esposa conseguir realmente reverenciar o marido dessa maneira, ele passará a manifestar a perfeição da imagem verdadeira, a vida de Deus alojada nele, e estará sempre a salvo de acidentes de trânsito, acidentes no trabalho e outros riscos. Existem pessoas que, ao sofrer um acidente, põem toda a culpa nos fatores externos e tornam-se revoltados, nutrindo ódio e rancor contra os outros, né? Então, muitas vezes já foi revelado de que um marido ou uma esposa que foram trabalhar após uma desarmonia conjugal acabaram se machucando nos seus trabalhos, acabaram sofrendo algum tipo de acidente porque aquele ódio, aquela raiva que estava nutrindo contra o outro acabou atraindo, né, essa energia e fazendo que um acontecimento ruim viesse na sua vida, tá? E aqui o mestre coloca, né, que é verdade que os acidentes em si vêm de fora, mas a origem está na mente. Quando a pessoa deixa de ter o sentimento de amor e reverência ao próximo e vive com a mente atribulada por sentimentos ruins, como por exemplo despeito, rancor, ódio e hostilidade. Acaba atraindo fatos que sintonizam com as suas vibrações mentais negativas e pode sofrer acidentes. Então, no momento em que nós nos reverenciamos mutuamente, em que a esposa reverencia o seu marido, em que o marido reverencia a sua esposa e diz, querido, que você trabalhe bem, que hoje seja um dia maravilhoso. Com certeza acontecimentos fantásticos virão para você, né?
Aí você vai com esse sentimento de amor enviando vibrações ao teu cônjuge e o teu cônjuge vai realmente ter um dia maravilhoso, né? E aí, continuando aqui na página 170 deste livro Assim se concretiza o amor, do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, o amor conjugal é alicerçado na união das duas metades de uma alma e por isso existe castidade. A infidelidade parece algo sujo porque é uma ligação com alguém que não é a legítima metade da alma, ou seja, uma ligação ilícita. Frequentemente, as pessoas fazem confusão entre a atração das almas e a atração dos corpos. A atração física é um expediente que o instinto de preservação da espécie criou para garantir a descendência do homem carnal e tem como isca o prazer sexual. A pessoa pensa que está proporcionando prazer a si próprio, mas na verdade está agindo à mercê do instinto da preservação da espécie. Que interessante, né, gente? E aqui na página 171, quando se aviva a chama do amor verdadeiro com toda a sua pureza, a pessoa é purificada e fortalecida por essa chama sagrada. Então, desaparece de sua mente o pensamento estreito de buscar apenas a própria felicidade, surgindo em seu lugar objetivos sagrados, nobres e de grande amplitude, juntamente com a força e a coragem para concretizá-los. Diante da força e coragem estimuladas pela chama do amor verdadeiro, todo obstáculo se desfaz como a geada sob os raios solares. Se um obstáculo que surgiu em seu caminho custa a desaparecer, é porque a chama do seu amor ainda não se avivou suficientemente. Olha que maravilhoso, mestre Masaharu Taniguchi. Ame o seu semelhante. Amar o semelhante é visualizar nele a perfeição da imagem verdadeira e dirigir-lhe a mentalização de reverência e agradecimento. Assim é o amor sagrado. Né? Olha só que interessante. A imperatriz Kumiho manifestou esse amor ao reverenciar a imagem verdadeira de um leproso e lavar-lhe o corpo coberto de feridas. Nesse instante, o leproso desapareceu e em seu lugar surgiu a resplandecente imagem de Buda. E aqui na página 172 deste livro, Assim se concretiza o amor, o que o marido busca na esposa? O amor verdadeiro vem de Deus. Quando a pessoa recebe o amor verdadeiro, a sua alma é santificada. Referindo-se ao amor da esposa, Jeremy Taylor disse: a esposa excelente é o presente mais valioso que os céus dão ao homem. Ela é um colar feito de inúmeras contas de atributos virtuosos, é uma caixa de joias repleta de pedras preciosas. Sua voz é como uma música celestial. Seu sorriso é como a luz do sol que brilha no céu azul. Seus beijos são como as asas de um anjo que acalenta as criancinhas. Seus braços que envolvem o marido são como uma fortaleza que o protege de todos os males. Seu zelo no trabalho é como o de um competente administrador financeiro. As refeições que ela oferece ao marido são como obras de um grande chefe. As palavras que saem de sua boca são como as recomendações do mais fiel conselheiro, e seu peito é como um acolchoado macio e quente. Uma mulher assim é realmente o mais valioso presente que um homem pode receber dos céus. Olha só que interessante, gente. E aqui, neste ponto seguinte, o mestre Masaharu Taniguchi nos fala: conselho para a esposa contemplar a perfeição da imagem verdadeira do marido. Quando o marido fracassar no empreendimento
ou em outra área de atividade estiver desanimado, a esposa não deve compartilhar esse desânimo. A esposa é nessas horas que o marido precisa de palavras encorajadoras da esposa. Entretanto, se essas palavras forem ditas de maneira superficial, apenas para consolar o marido, a eficácia será pequena. É preciso que a esposa contemple a imagem verdadeira do marido, acreditando que ele é um filho de Deus, perfeito, um ser firme e destemido, que possui dentro de si a infinita força e a infinita sabedoria, de modo que as palavras de encorajamento saiam da sua boca espontaneamente. Qualquer que seja a situação, a esposa não deve deixar de mentalizar a perfeição da imagem verdadeira do marido. Amar os que nos perseguem requer uma sublime força de vontade. Em que consiste o amor verdadeiro? Stardale disse que o amor não é um sentimentalismo banal, como aquele que alguns expressam em frases como eu te amo, meu bem. Para manifestar o amor verdadeiro, às vezes, é necessária uma sublime força de vontade. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus Cristo orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E pediu a Deus que zelasse por todos para que compreendessem a verdade e alcançassem a felicidade. Assim é o amor verdadeiro. Quando Stardale começou a pregar o evangelho na penitenciária, vários presidiários que estavam na mesma ala acharam que ele se aliara aos carcereiros após sofrer torturas e passaram a persegui-lo de diversas maneiras. Então, Stardale procurou o velho presidiário que lhe ensinara a profundo significado da Bíblia e se tornara seu guia espiritual e perguntou: preciso amar até mesmo esses presidiários que me maltratam tanto? Sim, é preciso amá-los, respondeu o outro. Por quê? Justamente porque eles lhe são hostis. Quanto mais hostil lhe for uma pessoa, mais esforço você deve fazer para amá-la. É fácil amar os que despertam simpatia. Qualquer pessoa consegue. Quem só conhece essa forma de amar não está em condição de afirmar que é capaz de amar verdadeiramente. Precisamos nos esforçar para amar as pessoas que nos maltratam. É através desse esforço que a alma progride. Essas palavras do velho presidiário servem de lição também para as mulheres que estão sofrendo por causa de atritos com a sogra. E aí nós vamos um pouquinho para o outro livro do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, este livro Nova Visão do Casamento. No capítulo 4, nosso querido mestre Masaharu Taniguchi nos fala sobre o verdadeiro relacionamento amoroso, a base filosófica da igualdade de direitos do homem e da mulher. A verdadeira igualdade de direitos do homem e da mulher é a igualdade no que se refere aos seus direitos humanos fundamentais. É a igualdade da essência do ser humano. É a igualdade da essência do ser humano que deve ser a base da vida moral, ou seja, a igualdade concernente ao fato de ambos, homem e mulher, compartilharem a vida de Deus. Os espíritos daqueles que serão marido e mulher foram originalmente criados por Deus como sendo uma única personalidade. Ele dividiu-a em duas, instalando uma no corpo carnal do homem e a outra no corpo carnal da mulher, e atribuiu-lhes funções diferentes para se completarem e se auxiliarem mutuamente, suprindo as deficiências de um com as qualidades do outro, de modo a poderem vivenciar o amor. E aqui a gente vai fazer uma pausa para falar um pouquinho sobre nós que nos casamos, nós que constituímos uma família e que
Muitas vezes, né, quando ainda não estamos totalmente conectados com Deus, quando ainda nós não compreendemos que o verdadeiro amor conjugal, ele é superior, ele é sublime e ele é a escola da vida, né? O relacionamento conjugal, o amor conjugal é o maior é, aprendizado da nossa vida para que nós juntos nos completemos e evoluamos espiritualmente, né? E aí, às vezes, quando ainda nós não temos esse entendimento espiritual, a gente acaba focando nas partes negativas do nosso cônjuge. Ao invés de nós olharmos as suas qualidades, nós nos atemos aos seus defeitos e aí eles crescem. Mas no momento em que nós mudamos a nossa mente, focando nas qualidades, nas coisas boas que a nosso esposo, a nossa esposa fazem para nós, isso começa a crescer e eles se tornam cada vez melhor em todos os sentidos. Saúde, vou tomar um gole d'água, gente. E aqui, continuando aqui neste livro, A Nova Visão do Casamento, o mestre coloca assim: portanto, o encontro de um homem e uma mulher que foram determinados a se unirem significa o reencontro de duas metades da mesma personalidade original, as quais, unindo-se e suprindo mutuamente as deficiências, voltam a ser uma personalidade completa. Por isso, segundo a etimologia do idioma japonês, a palavra tsuma, que significa tanto marido como mulher, tem o sentido original de ligar-se e tornar-se um ser completo. Olha só que legal! Então, quando eu me ligo ao meu esposo, nós dois juntos nos completamos. Quem pensa que a razão do casamento está em simples questão econômica ou prazer físico, não está respeitando a personalidade do cônjuge, mas usando-o como um meio para solucionar problemas econômicos ou obter o prazer físico. União matrimonial com tais finalidades não está em conformidade com a nova visão do casamento. É porque é muito além disso, tá, gente? Claro que no casamento nós temos o prazer carnal, né? Nós nos unimos fisicamente através do sexo, do amor, né? Claro que sim. Mas além disso, o amor ele é muito superior. O amor ele transcende o prazer físico, transcende as conquistas materiais e vai a um grau superior, onde nós juntos apreendemos diariamente como crescer juntos, como fazer a nossa família ser cada vez mais harmoniosa e mais feliz. Como um e o outro podemos nos ajudar mutuamente. E continuando aqui neste livro, A Nova Visão do Casamento, do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, o casamento não deve ser motivado nem por questões econômicas, nem pela busca do prazer físico. Então, como deve ser a união em conformidade com a nova visão do casamento? Os que se casam não por razões econômicas, nem pela busca do prazer físico, mas para a realização da personalidade, estes sim podem ser considerados realmente pessoas com nova visão. Casamento para a realização da personalidade é a união de ele com ela, que eram originalmente uma única personalidade, ou seja, um mesmo espírito, pela alegria de ter encontrado a sua metade.
O verdadeiro casamento deve ser assim. E o que é o amor? O mestre coloca aqui na página 49 deste maravilhoso livro Nova Visão do Casamento. O amor é o reconhecimento de que eu e o outro, mesmo estando separados em corpos, né? Estando separados na forma, somos originalmente um em espírito e na essência. Olha, gente, vou repetir. O amor é o reconhecimento de que eu e o outro, mesmo estando separados na forma, somos originalmente um em espírito e na essência. Quando dizemos amor à humanidade, estamos nos referindo a um amor de maior amplitude, que é a consciência de que todos os seres humanos, embora separados na forma, mantêm a unidade intrínseca pelo fato de compartilharem a vida de Deus, pois as suas vidas se originam de um único Deus. O amor ainda mais amplo é o amor aos seres viventes, ou seja, a todos os seres vivos, reconhecendo que, como criaturas de Deus, todos eles trazem dentro de si a vida de Deus. Vamos aqui, então, continuando assim. E aqui na página 50, o mestre coloca assim: você que vai se casar, não pense que irá amar o corpo carnal do seu cônjuge. Se já é casado e admite que até agora amava o corpo carnal do marido ou da esposa, abandone tal ideia de amor. Lendo este texto, por mais que uma pessoa preconize a democracia e enfatize os direitos humanos fundamentais, estará cometendo uma grande ofensa à humanidade. Se considera o ser humano como simples corpo carnal, pois isso equivale a vê-lo como mera matéria que em nada difere de pedras e excrementos de cães que encontra na beira da estrada. Olha só. O ser humano não é mero corpo material, mas uma expressão surpreendentemente primorosa da vida de Deus no corpo carnal. Você deve mudar o seu conceito em relação ao namorado, à namorada ou à esposa, ao esposo, passando a reconhecê-lo como um ser espiritual, como manifestação da vida de Deus. A verdadeira democracia se baseia no respeito ao ser humano. Portanto, tendo-se uma visão materialista do ser humano, não é possível estabelecer a verdadeira democracia. O seu verdadeiro casamento começa a partir do momento em que você reconhece a pessoa amada, seja seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, como a manifestação da vida de Deus e passa a respeitá-lo. A partir dessa conscientização é que se inicia o novo casamento, também para aqueles que estão casados há muito tempo. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, consta uma passagem que Nicodemos, um dos principais entre os judeus, foi ter com Jesus secretamente de noite e perguntou-lhe sobre como entrar no reino de Deus. A resposta de Jesus foi: não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Nicodemos retrucou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Nicodemos pensava que o ser humano fosse mero corpo carnal. Com tal pensamento, seria impossível ver o reino de Deus, ainda que renascesse do ventre da mãe pela segunda, terceira ou quarta vez. Jesus deixou isso claro ao afirmar categoricamente: o que nasce da carne é carne. Se você deseja realmente constituir um lar feliz, um lar que seja a manifestação do reino de Deus, do paraíso, precisa renovar a visão acerca do ser humano, passando a reverenciar o seu esposo, a sua esposa, seu noivo, a sua noiva, seu namorado, sua namorada, reconhecendo nele a manifestação da vida de Deus aqui e agora.
Que lindo, né, gente? Reconhecendo no esposo a vida de Deus, né? Reconhecendo nele um ser sumamente maravilhoso e fantástico. Mesmo quando esteja manifestado uma situação fenomênica que não agrade a esposa, que não agrade o esposo, nós temos que ter a conscientização de que o que está manifestado nem sempre é a imagem verdadeira, né? A imagem verdadeira, o maravilhoso marido, o melhor marido do universo, a melhor esposa do universo, eles são Deus na sua essência, mesmo quando ainda não estão manifestando essa imagem verdadeira. Mas nós, como esposas amadas, como maridos maravilhosos, através da prática dos ensinamentos da Seitinoye, através da leitura dos livros sagrados, da meditação diária e dessa conscientização de que estamos na escola da vida para aprimorarmos-nos mutuamente e que essa esposa é a melhor pessoa para o nosso crescimento espiritual, que esse marido é a melhor pessoa para o meu aprimoramento espiritual e que nós dois juntos nos ajudamos mutuamente para esse crescimento, vendo nele, vendo nela a vida de Deus. Aí nós começamos realmente a fazer manifestar essa nova visão do casamento, fazendo com que o nosso lar se torne um verdadeiro paraíso e manifestando o Deus verdadeiro, o Deus que se aloja em cada um de nós, né, gente? É fantástico. E aí vamos falar sobre a reverência mútua, que está na página 53 deste livro. É necessário que a reverência seja mútua e não unilateral. Deus criou o homem e a mulher como duas metades de uma única personalidade. Portanto, marido e mulher são metades de um mesmo espírito e ambos merecem ser respeitados. Acho estranho o fato de que, a partir da introdução da democracia americana, após a Segunda Guerra Mundial, o que vem ocorrendo não é o respeito mútuo entre as pessoas, mas sim ao contrário, né? Que ele fala algumas coisas e nós vamos um pouquinho para frente. A nova visão do casamento não deve pender nem para o velho costume, nem para o excessivo modernismo. Os cônjuges devem usar palavras delicadas, carinhosas um para com o outro. E assim, com o poder da palavra, criar no dia a dia um mundo repleto de harmonia. O lar renovado com a nova visão do casamento precisa continuar se renovando a cada amanhecer por meio de boas palavras. É preciso atentar para o fato de que quando o deus Izanagi e a deusa Izanami uniram-se para criar a filha Onokoro, que é o mundo da imagem verdadeira de total liberdade, louvaram-se mutuamente. Minha querida e linda mulher, meu querido e belo homem, não pronuncie palavras depreciativas em relação ao cônjuge, como aquele imprestável, aquela chata. É essencial que os cônjuges se cumprimentem respeitosamente todas as manhãs, né? Dizendo bom dia, como um filho de Deus cumprimentando outro filho de Deus. Isso porque é de manhã que se inicia a jornada. Esse cumprimento deve ser respeitoso, mas não formal. O cumprimento matinal que o casal troca entre si com um sorriso carinhoso nos olhos e nos lábios tem o poder de criar um mundo novo. Partindo do princípio de que é natural os cônjuges se amarem, caso contrário não teriam se casado. Procuramos saber o motivo pelo qual são tão comuns as brigas conjugais e constatamos que 99% dos casos a briga ocorre quando um dos cônjuges se dirige ao outro em tom rude, agressivo ou desdenhoso. A nova visão do casamento enfatiza a importância da troca de boas palavras entre os cônjuges.
Ai, que bonitinho, ó, gente. Achei uma foto aqui. Meu marido, eu e os nossos 3 filhos quando eram menores na piscina. Que gostoso, né? Então, gente, uma das maiores lições deste vídeo é que nós, mesmo quando estejamos, assim, desagradados com o nosso cônjuge, mesmo quando alguma situação, você está bravo com uma situação que aconteceu, não profira palavras negativas. Não brigue com o teu marido, com a tua esposa. Procure se acalmar e ver por que você pode fazer para acalmá-lo. O que você pode fazer para compreender o motivo que ele está agindo daquela forma. Não é à toa que você foi escolhida para ser a esposa desse marido. Não é à toa que você foi escolhido para ser o marido dessa esposa. Vocês têm uma missão juntos. Nós temos uma grandiosa missão e essa missão, para que ela tenha êxito, para que tenha sucesso, para que o nosso lar se torne um lar paradisíaco, depende das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso sorriso, da nossa disposição em melhorar a cada dia e de nos tornarmos a melhor esposa do universo, o melhor marido do universo. E é por isso que eu, quando estava ainda procurando a minha alma gêmea, eu pedi a Deus que Ele me pusesse à frente o meu querido marido e prometi a Ele que todas as manhãs, quando eu acordasse, eu ia dizer: bom dia, melhor marido do universo, e à noite: boa noite, melhor marido do universo. Mesmo quando ele ainda não se comportava fenomenicamente como tal, eu estava falando, proferindo todos os dias. E ainda hoje nós temos uma grande caminhada juntos. Ainda temos muito que aprender. A escola da vida, ela tem várias lições e nós temos que ir passando de ano a cada nova etapa. Mas vai depender da esposa, vai depender do marido, se essas etapas serão etapas de amor, de harmonia e de um lar repleto de luz de Deus. Então eu te convido a você fazer a tua parte para que o teu lar se torne um verdadeiro lar de filhos de Deus. E que a nova visão do casamento, a nova visão do amor conjugal transforme o teu lar para que realmente você se gradue, se pós-gradue e seja um doutorado em lar feliz, em um casamento feliz. E não se esqueça que depende da tua atitude, depende das tuas palavras, depende da tua conexão diária com Deus, através da meditação, através da leitura das sutras sagradas aos nossos queridos antepassados, para que nós recebamos a sabedoria de Deus e tenhamos as palavras certas aos nossos cônjuges, para que nosso lar se torne cada vez mais feliz. Obrigada por estar comigo neste vídeo. Se você gostou, compartilhe com teus amigos, interaja aqui no canal YouTube para poder alcançar a maior número de pessoas. E não se esqueça, todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora. Muitos beijos, receba meu abraço e os meus desejos que o teu lar seja cada vez mais feliz e o verdadeiro paraíso.